Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Paulo Augusto. E bom, galera, a nossa lição de número 2. Bom, o título da nossa lição é Ver para Crer. Bom, ver para crer, o que isso quer dizer? Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, peço que você já possa deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para que o nosso canal possa crescer. Bom, ver para crer, que história tem a ver com esse título? Não sabemos, mas é o que nós vamos descobrir agora. Então, se você quer saber qual é a mensagem, você tem que ver até o final desse vídeo. Então, bora lá! Então, galera, a nossa lição, como eu já falei, lição de número 2, ela tem o título, que eu já até falei, Ver para Crer. E o nosso verso para decorar, ela está em João 4, versículo 48 a 50. E diz assim: Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus. Seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Meus queridos, então vamos lá. Eu vou ser sincero com vocês, eu não conhecia essa história. Vocês vão até estranhar no início, porque essa história é muito parecida com uma outra na Bíblia. A única diferença é que não tinha o centurião e não tem um servo do centurião. Essa história se passa com um oficial do rei, ele era judeu e tinha um filho que estava morrendo. Muito parecido, mas eu nem conhecia essa história. Mas vamos descobrir juntos. A nossa lição 2, ela continua com a linha cronológica da lição 1, que quando Jesus estava falando com a mulher samaritana. Depois que Jesus falou com a mulher samaritana, e essa mulher foi até lá com o povo e falou de Jesus, e o povo foi até Jesus, pediram para que Jesus ficasse mais 2 dias e ele ficou. Depois ele foi para a Galileia. Nisso, várias coisas aconteceram, porque lembra no momento da nossa... Não é nem essa lição, a lição passada, tipo, a gente viu do casamento de Jesus, que Jesus fez o casamento, salvou um casamento. Então, esse milagre de Jesus criou grande repercussão pelo povo. Falaram de Jesus, falaram dos milagres que Jesus fez no casamento, incluindo essa parte lá com a mulher samaritana, incluiu mais as pessoas saberem quem era Jesus. E as pessoas, quando viram Jesus lá na Galileia, começaram a ir atrás dele, começaram a ouvir Jesus. Só que tinha um porém. Este homem nunca havia visto Jesus, não sabia como ele era. Esperava que ele talvez fosse alguém nobre, alguém que falasse de uma forma boa, com boas palavras. Mas Jesus não era nada disso, até porque ele era filho de carpinteiro. Não estou dizendo que Jesus não falava bonito, mas o que o homem esperava é que ele fosse alguém da realeza, né? Mas Jesus não era. Continuando, depois que o oficial descobriu quem era Jesus, vamos considerar que ele ficou decepcionado, porque ele esperava algo maior, algo mais grandioso, algo mais convincente de se acreditar que Jesus era aquele homem. Mas ele foi até Jesus e pediu para que ele curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Bom, na nossa lição, a gente viu uma parte muito interessante, que Jesus, nós podemos ver que ele utilizou ironia nessa frase. Sabe por quê? Porque Jesus disse: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Só que, bora pegar um tom de ironia. Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Que o povo de Deus só cria em Jesus se visse as maravilhas que ele fazia. Não acreditavam em Jesus no que ele falava ou no que ele mostrava, no sentido de mostrar para o povo sem precisar utilizar o seu poder. Não tinha como, parecia que Jesus estava decepcionado com o seu povo por eles não acreditarem nele e basicamente acreditar só depois de ver o milagre, que foi ao contrário dos samaritanos, porque os samaritanos acreditaram em Jesus e Jesus não fez nenhum milagre. Mas Jesus falou que seu filho estaria curado e que ele já podia voltar para casa. O oficial voltou para casa e ele perguntou para o servo que horas o seu filho havia curado. E o servo falou: ele ficou curado ontem às 7 horas. E o oficial percebeu: caramba,
O horário que Jesus disse que o meu filho curaria bate exatamente o horário que o meu filho abaixou a febre dele, que ele estava com muita febre. Vocês viram que a história é muito parecida com o do centurião, mas tem diferenças notáveis nessa história. O centurião, ele acreditava em Jesus 100%, até porque nem deixou que Jesus fosse até sua casa, porque a casa dele era indigna de sua presença, e falou que ele acreditava que só pela palavra de Jesus pudesse curar o seu amigo. No caso desse oficial, ele estava inseguro sobre Jesus, até porque quando ele viu Jesus, ele estava muito desconfiado e não acreditando que aquele homem era Jesus. E é este o problema que a nossa lição quer nos trazer. Muitas das vezes nós que somos pessoas da igreja esquecemos de Deus e desconfiamos dele o tempo todo. Não estamos sendo fiéis a tudo que nós fazemos na igreja, completamente tudo, igual ao oficial. Mas Deus quer que a gente seja igual os samaritanos, que acreditem nele, que tenham um coração voltado a ele, que os samaritanos provaram que tinham em relação a Jesus. Sabe? Em Apocalipse fala que Deus considera a igreja de Laodiceia, que é a igreja desta geração, uma igreja morna, uma igreja que está misturada com as coisas do mundo, e isso não deveria ser assim. Nós deveríamos agir de forma totalmente diferente. Nós devemos agir como verdadeiros servos de Deus. Então devemos seguir o exemplo de quem? Dos samaritanos. Claro que a nossa lição não está focando nos samaritanos, mas o que ele quer nos dizer é que Jesus estava muito decepcionado com o seu povo. Sabe por quê? Porque não foi a primeira vez que ele percebeu que seu povo não estava ligado com o que ele fazia. O povo de Deus não sabia quando Jesus iria nascer. O povo de Deus não estava nem aí quando ele ficou adulto. E só por causa de Jesus mostrar que ele tinha poder para realizar milagres que o povo percebeu, gente, não é assim. Não deveria ser assim. O problema é que hoje é a mesma coisa. Muitos de nós temos raiva de Deus porque ele não atende o nosso pedido na hora que ele quer. Muitas das vezes a gente só crê em Deus quando ele realiza bênçãos na nossa vida. Quando ele utiliza seu poder, quando ele utiliza a sua grandiosidade a nosso favor. Para que nós só acreditemos em Deus quando ele faz alguma coisa na qual a gente peça. E não deveria ser assim. A gente só precisava crer em Deus no que já nos foi revelado, no que Jesus já fez, não no que ele ainda vai fazer pela gente. Essa é a mensagem que a lição quer nos trazer. A mensagem que ela quer nos trazer é confiar em Deus acima de tudo, igual os samaritanos confiavam em Deus, diferente do oficial, que mesmo que Deus tenha atendido, Jesus ficou triste. Mas sabe uma parte boa? É que esse oficial começou a crer em Deus, ou em crer em Jesus, descobrindo que o que Jesus fazia era real e que ele podia confiar em Jesus 100%. Essa é a mensagem, que nós possamos colocar no nosso coração e que nós possamos levar a nossa vida toda. Devemos confiar em Deus sempre. Bom, essa foi a nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima lição. Tchau!